O meu nome é Cláudia Ganhão e este é o meu podcast. Olá, sejam bem-vindas a mais uma edição do Escolher é o Meu Superpoder, o meu podcast semanal no Spotify e no YouTube. Depois de um último episódio muito focado aqui nos limites, estava aqui a ver a minha cábula, consultar a minha cábula, muito focado em limites, voltamos a um tema que nos diz muito a todas, que é o tema de um erro, diria, muito comum quando nós tentamos mudar alguma coisa da nossa vida. É muitas vezes um erro silencioso, um erro até que parece inocente, mas que muitas vezes nos mantém exatamente no mesmo lugar. E quando nós queremos fazer mudanças, queremos tudo menos ficar no mesmo lugar. E este erro tem um nome, chama-se objetivos generalistas. E o que é que eu quero dizer com isto? Talvez tu te reconheças em frases como: quero ser mais organizada, quero ter mais tempo, quero cuidar mais de mim, quero viver com menos stress. A verdade é que são frases bonitas, mas há um problema com estas frases. Nenhuma delas te diz o que fazer a seguir. Nenhuma delas te dá direção, nenhuma delas te faz agir. Porque quando os nossos objetivos são estas frases que são bonitas, que são realistas, é verdade, mas que são muito generalistas, o cérebro não sabe por onde começar. Ser mais organizada significa exatamente o quê? Arrumar a casa, planear melhor os dias, ter menos coisas, criar rotinas. Como vês, não existe clareza, não é? Porque ser mais organizada significa coisas diferentes, ou pode ter várias nuances. Então, como não existe clareza, não existe direção. E quando não existe direção, acontece algo muito comum. Ficas no mesmo sítio, ficas parada. Ou então ainda fazes outra coisa, que é tentas mudar tudo ao mesmo tempo. E isso gera frustração. Ao longo destes 7 anos como especialista em organização pessoal, minimalista, coach e mentor, eu tenho percebido que este é um erro comum. Ou ficamos exatamente no mesmo sítio, porque não sabemos o que é para fazer a seguir, ou então tento mudar tudo ao mesmo tempo. É por isso que a maior parte das pessoas chega até mim e me diz: Cláudia, eu continuo desorganizada. Cláudia, eu gostava de ser mais organizada. Cláudia, eu não estou a conseguir ser mais organizada. E ficamos por aí, ser mais organizada, ser mais organizada. Então, eu quero trazer-te hoje algumas ideias de como é que nós podemos ultrapassar isto. De como é que nós podemos ganhar mais direção, porque muitas mulheres, como eu estava a dizer, vivem neste ciclo, definem um objetivo enorme, super generalizado, tentam mudar muitas coisas, não conseguem manter nada e sentem mais uma vez que falharam. E acabam a pensar: eu nunca vou conseguir. Mas na maioria das vezes, também é importante nós falarmos disto, o nosso problema não é falta de disciplina, nem falta de capacidade. O problema está simplesmente na forma como nós definimos o nosso objetivo. Então, vocês sabem, sou uma defensora do minimalismo como um estilo de vida, como filosofia de vida, que nos ajuda a focar no que é importante. Então, eu quero-vos trazer hoje uma alternativa a estes objetivos super generalistas que não nos leva a lado nenhum. Aquilo que eu quero falar com vocês é, em vez de nós definirmos objetivos generalistas e que não funcionam, aquilo que efetivamente funciona são objetivos simples e concretos. Aquilo a que eu gosto de chamar objetivos minimalistas. São objetivos pequenos, são claros, mas são objetivos que nos dizem exatamente o que fazer. Vamos ver exemplos. Em vez de tu dizeres assim: quero ser mais organizada, tu podes definir fazer a cama diariamente antes de sair de casa, arrumar a cozinha todos os dias depois do jantar, fazer uma ronda de 15 minutos para arrumar o que está fora do sítio, planear o dia seguinte antes do dia terminar. E de repente
aquela mudança de ser mais organizada deixa de ser abstrata e passa a ser prática. Ela passa a traduzir-se em ações que eu consigo fazer. Eu consigo fazer a cama, eu consigo arrumar a cozinha, eu consigo dar esta ronda de 15 minutos para arrumar uns sapatos que estejam fora de sítio, uma caneca, uma manta, um casaco, um papel, uma carta que chegou. Então, eu consigo olhar para o meu dia seguinte e planeá-lo, ou seja, não se esquecendo sempre que o planeamento é um mapa, não é para seguir exatamente à risca, é para nos dar direção, e às vezes saímos ali um bocadinho da direção e está tudo bem, mas da direção ou do caminho, mas sabemos para onde queremos ir. Então, de repente, é aquilo que eu disse, de repente, a mudança, o quer ser mais organizada, começa a tomar forma, começa a ser prático. E a verdadeira mudança acontece assim, no dia a dia. Ela não nasce das grandes decisões, ela nasce das pequenas ações que nós repetimos diariamente. E é por isso que muitas vezes a mudança parece difícil, porque estamos sempre a tentar começar pelo grande, pelo topo, não é? Pelo cimo da montanha, quando na verdade a mudança começa cá embaixo, no pequeno, no simples, no possível, ok? E é muito isto, no que é possível. Porque lá está, quando nós estamos muitas vezes cá em cima, não é? Quando estamos a pensar em coisas muito grandes, nós não vamos conseguir fazê-lo, precisamos de coisas concretas. E em concreto em relação à organização, que é um dos temas que mais me procuram, muitas pessoas pensam que a organização é um talento, ou que há pessoas que são naturalmente organizadas, mas na verdade a organização é prática, é dia a dia, é estrutura também. Por isso é que é fundamental nós termos uma estrutura que eu trago muito com o meu trabalho através dos princípios da organização pessoal minimalista, porque antes de tentar fazer mais, nós precisamos simplificar também os nossos objetivos e trocar objetivos vagos por ações muito concretas. Trocar o abstrato pelo concreto, trocar confusão por direção. Então, neste momento, se sentes que a tua vida está assim um pouco desorganizada, mais uma vez eu digo, o teu problema não é falta de disciplina, talvez seja apenas falta de clareza, porque lá está, continuas cá em cima a dizer, quero ser organizada, quero ser mais organizada. Experimenta perguntar qual é a pequena ação que eu posso começar a fazer todos os dias. E às vezes é quanto basta para mudar tudo. Esta pequena ação que é repetida com intenção, que é repetida diariamente. Isto vai fazer toda a diferença. Porque, mais uma vez eu digo, quando nós estamos lá em cima, no topo, não há clareza, não há direção. E nós ficamos muitas vezes até frustradas a pensar: eu nunca vou conseguir ser mais organizada. Mas o problema não és tu. O problema é a forma como estás a definir o teu objetivo e também a forma como tu estás a colocar em prática esta organização. Por isso é que eu falo muito dos princípios da organização pessoal minimalista, que se traduzem também no meu método, no método com o qual eu ajudo mulheres a sair do piloto automático e a abrandar e a reorganizar a sua vida, que é o método leve. Porque nós precisamos, lá está, de simplificar, precisamos de definir objetivos de uma forma mais concreta e, portanto, a partir de agora, sempre que tiveres que definir um objetivo para a tua vida, tu lembra-te, sai destes objetivos generalistas, comer melhor. O que é comer melhor? É a mesma coisa, o que é ser mais organizada? Se calhar comer melhor traduz em ingerir legumes a todas as refeições, não comer açúcar refinado, beber mais líquidos, não sei. Se calhar a organização também não é ser mais organizada, é fazer a cama todos os dias, é planear os meus dias, é antecipar aquilo que é possível de antecipar, por aí fora. Então, sempre que tu sentires que uma determinada área da tua vida está um pouco desorganizada ou gostarias de atingir coisas que ainda não estás a conseguir, como por exemplo o comer bem que eu estava aqui a falar, faz esta pergunta a ti própria. Qual é a pequena ação que posso começar a fazer hoje? Em vez de um grande objetivo, de um objetivo generalista,
encontra o teu objetivo minimalista, que às vezes são um conjunto de 2 ou 3 que somadinhos ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses, nos tiram exatamente do sítio onde nós estamos e nós deixamos de ter aquela sensação: "Ah, eu sou uma desorganizada, isto comigo não funciona", porque como eu disse, o problema não está em ti, o problema está no método, o problema está na forma como tu defines os teus objetivos. Então, era este o tema que eu queria falar contigo esta semana, de uma forma muito leve, muito rápida, para te ajudar a agir, porque este podcast para mim mais importante do que eu estar aqui a dissertar sobre teoria, sobre organização pessoal minimalista, é que tu a consigas aplicar e que percebas que ter uma estrutura, ter um método é isto que vai fazer a diferença. Em vez de estar na generalidade, nós temos que ir para o particular, para o simples, porque o simples funciona sempre, em tudo na nossa vida. O simples funciona sempre e nós muitas vezes descredibilizamos este simples, porque é simples demais. Fazer a cama, planear, organizar. Não, eu preciso é de partir logo, arrumar a despensa toda, arrumar o roupeiro todo. E às vezes são pequenas coisas que fazem a diferença. Então é preciso definir objetivos minimalistas que são simples e que te transmitem a ação e que são possíveis de executar, em vez de estar nos generalizados, e também encontrar um método. E é este o meu trabalho, através da Academia de Mulheres de Evolução, do programa Evoluir com Leveza, das mentorias individuais, ajudar mulheres a sair do piloto automático, a ter mais clareza, a fazer escolhas mais alinhadas, a reorganizar a sua vida por dentro e por fora, porque a estrutura, a organização interna é o que nos permite externamente depois também ter essa organização. E também a viver sem estar em esforço constante, porque é possível viver uma vida leve, serena, tranquila, organizada, sem estar em esforço constante. Espero que tenhas gostado deste episódio e encontraremos para a semana. Um beijinho muito grande.